Bom, pessoal, então essa é a nossa aula 2, tá? Da nossa sequência de aulas aí. Então na aula 1, né, que eu gravei, a gente viu lá sobre os raios notáveis para poder formar a imagem, né, da lente convergente, beleza? Aqui nós vamos usar aqueles raios notáveis lá para a gente poder ver quais as formações, quais as possíveis imagens que a gente consegue aqui na lente convergente, beleza? Então aqui eu desenhei a lente, coloquei o eixo principal, certo? E coloquei o foco aqui, ó, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, né? Aqui a gente chama de foco real, foco virtual, mas vamos ver aqui certinho como é que fica. Bom, primeira situação que a gente vê aí é quando o objeto está a uma distância muito grande da lente, certo? Que a gente fala que o objeto está no infinito. Vai acontecer uma situação parecida com o espelho côncavo, né? Quando a gente estudou lá naquele primeiro caso, quando o objeto está no infinito, ou seja, uma distância muito grande dessa lente, a sua imagem vai formar aqui em cima do foco, correto? Então a gente tem essa formação de imagem aqui. Eu não sei se alguém, né, se algum de vocês já utilizou aquela lente que a gente compra para poder, como se fosse lente investigativa, né, de detetive, e já queimou algum papel. Tem gente que queima formiga, queima alguma coisa assim do tipo, né? Ocorre isso aqui. Então você tem o Sol, que é um objeto a uma distância muito grande da lente, beleza? Então o Sol estaria aqui a uma distância muito grande da lente, certo? E aí essa imagem estaria formando aqui em cima do foco. Percebam, pessoal, que os raios atravessam a lente e se cruzam em determinado ponto, certo? Então essa formação de imagem aí é uma imagem real, certo? Formada pelos próprios raios que estão convergindo ali, que estão sofrendo refração. Então por isso que você consegue queimar o papel, consegue queimar a formiga, né? Consegue queimar o tipo de coisa aí, porque você forma um mini sol aqui, ó, nesse ponto. Então a primeira situação que eu coloquei aqui de formação de imagens é essa: objeto no infinito, imagem no foco, certo? A segunda situação que eu coloquei aqui era mais geral, né? A situação em que o objeto está entre o infinito e entre o foco dessa lente, correto? E aí nesse caso, olha só, essa segunda situação aqui, eu consegui representar ela aqui no quadro para a gente poder ter noção. Olha só, todo raio paralelo ao eixo principal vai sofrer refração pela lente, certo? E vai passar pelo foco. Então, coloquei o raio 1, beleza? Que foi aquele primeiro raio notável que eu escrevi ali. O raio que incide no centro óptico da lente continua sem sofrer desvio. Então, ele incidiu aqui com o ângulo de incidência e continua sem sofrer desvio, certo? E o terceiro raio notável que eu escrevi é o raio que passa pelo foco, incide na lente e continua, né, paralelo ao eixo principal. E aí eu tenho aqui, nesse ponto onde os raios se cruzam, a formação da minha imagem, certo? Mais uma vez, esses raios aqui que estão se cruzando são raios reais, né? São raios que passaram, sofreram refração pela lente, mas são raios reais, correto? Então, essa imagem formada aí pela lente, quando o objeto se encontra entre o infinito e entre o foco dessa lente, é uma imagem real, certo? E uma imagem invertida, correto? Dependendo da posição desse objeto, nós teremos uma imagem menor do que o objeto, uma imagem do mesmo tamanho ou uma imagem maior, tranquilo? Vai depender da posição aqui desse objeto. Mais para frente nós vamos ver quais as fórmulas matemáticas que a gente utiliza para poder trabalhar com isso aí, certo? Distância do objeto, distância da imagem, a altura do objeto, a altura da imagem, qual vai ser a ampliação e qual que não vai ser. E eu tenho um caso especial aqui na lente convergente, que é quando o objeto fica entre o foco e o centro óptico da lente, correto? Então olha só, aqui eu desenhei a lente, aqui eu tenho o foco, né? E coloquei o objeto aqui, ó. Não sei se vai dar para vocês enxergarem daí, certo? O objeto está aqui, ó, esse pedacinho menor aqui da setinha, correto? Bom, utilizei dois raios aqui para poder montar a imagem. Olha só, o raio paralelo ao eixo principal incide na lente e passa pelo foco, correto? O outro raio é o raio que incide no centro óptico e continua sem sofrer desvios. Então, se vocês repararem aqui, pessoal, ó, esses raios estão se abrindo. Isso indica que esses raios não vão se cruzar lá na frente. Ou seja, significa que eles já se cruzaram em um ponto anterior a esse, certo? Então eu vou fazer o prolongamento desses raios aqui, ó,
e vou achar o ponto onde esses raios se cruzam, o prolongamento desses raios se cruzam. Nesse ponto é onde vai estar formada a minha imagem. Aqui, coincidentemente, deu em cima do foco, né? Mas aqui, ó, eu usei dois raios, dos raios notáveis que eu já tinha passado na aula 1, certo? Essa é a aula 2. Então eu peguei o raio paralelo ao eixo principal, incide na lente e converge para o foco. O outro raio é que passa pelo centro óptico e continua a sofrer desvio. Como esses raios estão abertos aqui, significa que eles não se cruzam lá na frente, ou seja, eu vou fazer o prolongamento desses raios, indicando que eles já se cruzaram em algum ponto. Esse ponto, onde o prolongamento dos raios se cruza, é onde vai estar formada a minha imagem. Percebam, ó, que essa imagem é uma imagem maior do que o objeto, correto? Então ela é maior do que o objeto, é uma imagem direta, ou seja, tem a mesma orientação do objeto, certo? E por ser formada por prolongamento de raios, ela é chamada de uma imagem virtual. Então, olha só, a lente convergente, ela pode ter duas imagens, tanto a imagem real, que é invertida, correto? Quando ela forma uma imagem real, ela forma uma imagem invertida, pode ser menor, igual ou maior do que o objeto, e eu tenho a possibilidade também de uma imagem virtual. Essa imagem virtual, para ser formada, é quando eu tenho um objeto entre o foco e o centro óptico do espelho. Aí eu formo uma imagem virtual direta, ou seja, com a mesma orientação, e uma imagem ampliada. Então, quando a gente pega aquela mesma lupa, que aqui eu usei para queimar a formiguinha, o inseto ou o papel, e consigo aproximar de alguma página de livro, de jornal, alguma coisa, eu vou conseguir ampliar as letrinhas que estão lá, certo? Para poder enxergar melhor. Por que ocorre essa ampliação? Porque eu coloco, né, o objeto, que no caso é a letra, a frase que você quer ler, entre o foco e a lente da imagem. Por isso que ela amplia, certo? Agora, você pode usar essa lente para essa finalidade, ampliação, né, que geralmente é usado aí, em alguns óculos, em alguns dispositivos, certo? Ou você pode usar elas também para poder formar uma imagem real e invertida. Tranquilo? Então, lentes convergentes. Lentes convergentes formam uma imagem real, certo? E formam uma imagem virtual. Quando a lente convergente forma uma imagem real, essa imagem é invertida, ou seja, de cabeça para baixo ou com orientação oposta à orientação do objeto. Como o objeto está para cima, ela está para baixo. E quando ela forma uma imagem virtual, essa imagem vai ser direta e ampliada. Tranquilo? Então, essa imagem vai ser direta e ampliada. A função, na verdade, da lente é ampliar, aumentar aquela imagem ali para que a gente consiga enxergar melhor. Beleza?